capítulo 15, do verso 1 ao verso 3. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Primeiro, me permita contextualizar você a respeito dessa parábola, dessa passagem, que tem um certo sentido de parábola. Aqui Jesus está num de seus discursos, no momento do contexto da ceia. E ele começa aqui a discursar aos seus discípulos nos últimos momentos em que estaria com eles, já que a morte se aproximava, o cumprimento da missão estava perto. Aqui, nessa história, o agricultor é Deus. Jesus é o vinhateiro. Os galhos que produzem são os discípulos, e os galhos secos, os religiosos. Uma história bem simples de se compreender dentro do contexto que Jesus está explicando. E é muito interessante que o sentido desse agricultor, o sentido que se dá na história desse agricultor, não é só alguém que semeia uma semente, planta e larga. Não, é um agricultor cuidadoso, é um agricultor zeloso. Ela foi plantada com um propósito, com um objetivo. E é interessante perceber que quando o agricultor planta essa videira, ela não é simplesmente abandonada ali. O primeiro processo é a plantação. O primeiro processo é todo na ideia de que o agricultor se lança para que o propósito aconteça. Quando você planta alguma coisa, olhe para cá, você cuida nesses primeiros momentos para que a planta pegue, para que ela crie raízes. A partir desse momento em que a planta, a videira, ela encontrou raízes, ela ficou boa, ela pegou, como nós dizemos aqui na nossa região, o cuidado deixa de ser o cuidado para que aquela planta se estabeleça, e o cuidado começa a ser um cuidado de manutenção e desenvolvimento. A partir daí, o agricultor já não vai mais cuidar das raízes, porque as raízes, por conta própria, vão se aprofundando. É um processo de ação dupla. Por um lado, a planta vai começando a se desenvolver, por outro lado, o agricultor já fez sua parte, vai fazer a manutenção, ele vai cuidar dos ramos. E aqui ele deixa bem claro que alguns desses galhos, alguns desses ramos, eles produzem fruto. E o cuidado do agricultor, ao olhar para esses galhos, o cuidado do agricultor é que ele não pare de frutificar. Então, ele vai lá, limpa, cuida, trata do galho, do ramo, para que ele produza mais frutos. Ao contrário disso, ele corta aquela que não tem fruto nenhum e lança fora. Então, quando Deus vem até nós, o agricultor, ou seja, o dono, ele vem fazer uma sondagem na videira, procurando frutos. Ele vem naquele galho especificamente procurar frutos, ou seja, o próprio Deus busca frutos no galho que ele cuidou, que ele semeou. E aí, nós começamos a fazer avaliações desses frutos. Nós começamos a ponderar sobre esses frutos. Nós começamos a falar sobre frutos de justiça. Nós começamos a falar sobre os frutos que Paulo escreve na sua carta aos Gálatas. Mas especificamente, por que Deus nos chamou? Por que nós somos quem somos? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você ter nascido onde nasceu? Por que você não escolhe a família que nasce? Deus escolhe a família e planta você lá. Por que você nasceu lá? Por que nós somos quem somos? Porque
temos as características que nós temos? Por que desenvolvemos o caminho que nós temos? Qual o propósito de tudo isso? Se nós pensarmos no princípio da soberania de Deus, que nada é por acaso e que Deus faz tudo com uma intenção ou com intencionalidade, tudo que sou, tudo que tenho, o caminho por onde andei, todo o processo da minha vida é uma construção para o propósito de Deus. Se você concorda comigo, diga amém. Por que eu? Por que você? Tem pessoas melhores do que nós. Tem pastores bem melhores do que eu. Tem homens muito mais habilitados aqui no plenário, sentados me ouvindo, muito mais habilitados, muito mais conhecedores, muito mais inteligentes. Mas por que eu? Por que você? Porque ao invés de escolher alguém que já tinha 10, 15 ou 20 filhos, Deus escolhe Abraão, que não tinha nenhum, e que a esposa era estéril e que já era avançada em idade. Porque ao invés de escolher alguém que já era do colégio apostólico para se tornar o discípulo dos gentios ou apóstolo dos gentios, Deus escolhe alguém que perseguia os cristãos. Por que Paulo? Por que Elias? Por que a samaritana? Por que uma mulher de má fama, no meio do caminho, dentro de uma vila inexpressiva? Porque o maior rei da história de Israel, o maior rei humano da história de Israel, era um menino pequeno, franzino, que passava seu tempo tocando harpa e cuidando dos rebanhos de seu pai. Por quê? Quando nós olhamos para tudo isso, é inevitável, quando olhamos para esse texto, olhe para cá, é inevitável fazermos essas perguntas. Por que eu sou um galho ligado a essa videira? Por que Deus me chamou para ser um discípulo nesse propósito? Quando Deus vem até mim, é a segunda pergunta. O que Ele tem encontrado? Quais são os frutos que eu tenho produzido? Quais são as coisas que eu tenho feito? Qual é o legado que eu tenho deixado? Será que realmente eu tenho frutos? Ou os frutos que eu falo são apenas folhas, desculpas e justificativas para eu viver uma vida religiosa, para eu viver uma vida tranquila dentro do que eu acho ser correto? Será que nós temos frutos verdadeiramente, segundo o que a Bíblia fala sobre frutos? Será que nós nos preocupamos realmente em produzir frutos? Ou manter uma folhagem bonita para que as pessoas olhem para nós e vejam uma pessoa impecável, uma pessoa correta, mas não temos efetivamente frutos? Todas essas perguntas vieram ao meu coração enquanto orava, buscando um encaminhamento para compartilhar esse texto com os irmãos, pedindo ao Senhor que esse texto não fosse apenas retórica, que o que eu fosse passar para os irmãos fosse a experiência que eu tenho vivido com Deus nos últimos anos, no sentido de uma busca pessoal, de ser eficiente para Deus, e de não parecer eficiente para os homens, e de não somente buscar elogios humanos, ou buscar de alguma forma reconhecimento humano, reconhecimento das pessoas, nesse processo de autodescobrimento, nesse processo que a igreja me ajudou, vocês me ajudaram nesse processo, porque vocês me obrigaram a procurar isso dentro de mim mesmo, essa busca incessante em tentar entender que eu não precisava ser o que as pessoas queriam que eu fosse, mas que eu precisava ser a ferramenta que Deus queria que eu fosse. Diversas vezes eu me deparei nesse dilema, quando eu me entendia, por exemplo, sendo pastoreado pela igreja ao invés de pastorear. Como assim, pastor? Quando, por exemplo, os gostos dos irmãos
pautavam a minha conduta, quando o que você achava bom era aquilo que me pautava para fazer, para que você se sentisse bem, para que você não se sentisse fora de algum convívio, enfim. Então, muitas vezes, algumas decisões lá no começo eram feitas pensando no seu bem-estar e não no seu desenvolvimento. Muitas vezes sentava e dizia, mas se eu não fizer isso, o irmão fulano vai se chatear, se eu não for por ali, o irmão cicrano vai se aborrecer, e essa dinâmica faz com que, na verdade, a igreja pastoreie o pastor, e não o pastor pastoreie a igreja. Então, fui me obrigando a cada dia, e fui me obrigando a cada momento, a me desafiar a entender que eu precisava ser uma ferramenta eficiente no processo, que eu precisava fazer o que deveria ser feito, e não o que você queria que eu fizesse. Se você está me entendendo, diga amém. Então, nesse processo eu fui entendendo que o discipulado, na verdade, ele como uma videira, ele cresce sobre duas dimensões. Ele cresce na dimensão vertical e ele cresce na dimensão horizontal. Na dimensão vertical significa que eu devo crescer em Deus, que eu devo produzir frutos mediante a graça de Deus, que eu devo buscar ser semelhante a Cristo, que eu devo caminhar em direção a Cristo e que eu devo a cada momento tentar ser mais parecido possível com Cristo. Mas nesse processo individual existe o discipulado horizontal, que eu devo produzir esses frutos ligados a Cristo para abençoar a vida das pessoas que estão perto de mim, que estão próximas a mim. Então, nesse processo eu comecei a entender que nesse caminhar institucional de denominação, de servir a denominação, eu estava produzindo muitas folhas e poucos frutos. E comecei a olhar para trás. E eu desafio você a fazer a mesma coisa, a olhar os últimos 5 anos da sua vida, a olhar os últimos 6 anos, 7, 10 anos da sua vida, e você vai ver que você fez uma caminhada e deixou algum tipo de legado. E qual foi o legado que você deixou? E eu me fiz uma pergunta: os frutos que eu estou produzindo me garantem um lugar enxertado na videira? Porque o texto diz que se não tiver frutos, ele corta e joga fora. Então, os frutos que eu tenho produzido, será que efetivamente me garantem um lugar nessa videira? Não na instituição, não da denominação, não para ter uma carteira da denominação com o título de pastor, mas enxertado a videira verdadeira, a qual produz a seiva que modifica o nosso interior e, consequentemente, o nosso exterior. Será que os meus frutos garantem-me espaço nesse lugar? Ou será que estamos a ponto de sermos cortados da videira? E esse texto nos apresenta a visão de Deus a esse respeito. Quem está me entendendo diz amém. Nos apresenta realmente isso. Nos apresenta que frutificar é uma consequência natural, não algo que eu tenha que forçar para que aconteça. Não por acaso Jesus faz uma comparação com uma videira. Veja, olhe para cá, não é um processo doloroso da videira produzir fruto, é um processo natural. Você não vai ver uma planta tendo esforço para fazer aquilo que lhe é natural dela. Você não vai ver um peixe se esforçando para nadar. Você não vai ver uma ave tendo que aprender a voar. É o processo natural de alguém que foi criado para um fim determinado. Então, o fruto é uma consequência natural da essência. O fruto é uma consequência natural daquele que está ligado, porque uma vez que o galho está ligado ao tronco, o que é do tronco passa através do galho, ou seja, nas veias daquele que está ligado a Deus, corre fogo do Espírito, corre graça de Deus em nossas veias.
Então você não vai ser obrigado a, por exemplo, ter que mudar de roupa. Você não vai ser obrigado, por exemplo, a abandonar o pecado. Ou você não vai se esconder para que o pastor não te veja em certas situações. Porque o que está dentro de você vai enchendo a sua vida de tal maneira que vai transbordar aparentemente nas suas ações, mostrando que a mudança efetiva é de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas nós achávamos que precisávamos gerar e mostrar frutos. Então, ao passo disso, nós começamos a nos comportar preocupados com as nossas folhas, preocupados com aquilo que os outros pensavam de nós, preocupados com as ações que os outros pensariam ou que os outros imaginariam ao nosso respeito, quando o que nós produzimos naturalmente iriam evidenciar Deus em nossas vidas, e começamos a normatizar comportamentos baseados nas nossas próprias crenças e não nas crenças de Deus. Jogar bola é pecado. Lembra disso? Jogar bola é pecado. E a minha juventude jogou bola escondido. Calça jeans é do mundo. E eu ficava esperando que a calça social descesse do céu, que um anjo viesse e dissesse: pegue a tua calça, servo bom e fiel. Porque calça jeans era do mundo. E o conceito de alguns homens começaram a se tornar doutrinas. E o pensamento de algumas pessoas começaram a normatizar condutas de pessoas. Olhe para cá, e as pessoas só eram aceitas se elas se moldassem à vontade de outros homens e não à vontade de Deus. Por isso que alguns frutos dessas pessoas vieram frutos amargos, porque elas achavam que elas poderiam gerar esses frutos, e esses frutos gerados pelas mãos humanas são frutos gerados de hipocrisia, são frutos gerados de religiosidade, são frutos gerados de julgos, onde a pessoa coloca os seus próprios julgos sobre outras pessoas, machucando, maltratando. Por isso que muitas vezes nós nos comportávamos diferente na igreja daquilo que nós éramos. Por isso que alguns começaram a ver a igreja de uma forma como um lugar onde você poderia estar sempre impoluto, sem cometer nenhum tipo de erro, ali parado. Mas os frutos são gerados naturalmente pela caminhada que nós temos para com Deus. Os seus frutos brotarão através da sua vida pelas características que você tem, exatamente do jeito que Deus te criou. Você está me entendendo? Diga amém. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, e você vai lá para a carta aos Gálatas, do capítulo 5, no versículo 22, vai comprovar isso que eu estou falando para vocês, da ideia do relacionamento vertical, estourar no relacionamento horizontal. Quando Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito, que são gerados por aqueles que estão ligados à videira, esses frutos, eles são gerados de um relacionamento que você tem com Deus, longanimidade, paz, bondade, amor. Todos esses frutos são ligados, você é ligado a Deus, você não produz esses frutos, você não age dessa maneira, naturalmente o seu espírito vai conduzindo a sua vida, e você vai se tornando mais semelhante a Cristo. Mas olhe para cá, esses frutos não são dados a Deus, esses frutos não são direcionados a Deus, eles são direcionados na outra dimensão do discipulado, que é abençoar a vida das outras pessoas. Então o nosso fruto serve para o nosso próximo. O nosso fruto é em direção ao nosso próximo. O nosso fruto é para a pessoa que está ao nosso lado. E quando estamos ligados ao tronco, produzimos, porque o que corre em nós é graça de Deus. E quem tem graça de Deus correndo nas veias, não julga assodadamente, não despreza aquele que caiu, e ama incondicionalmente, porque o amor de Deus corre pelas suas veias. Veja a diferença. Veja a diferença de um ambiente de graça e acolhimento do que um ambiente de julgamento. Ao descobrir isso, estávamos nos primeiros momentos dos nossos grupos de vida.
E quem participou comigo dos primeiros grupos de vida, a primeira coisa que eu falava no início das reuniões é: temos que criar aqui um ambiente de acolhimento e aceitação, porque julgar, o mundo já julga com excelência. A igreja é um lugar de acolhimento e crescimento. Cada um é do jeito que é, e Deus vai usar cada um do jeito que é. Aleluia. A videira produz uva, porque é natural produzir uva. O discípulo gera discípulo, porque é natural do discípulo. Quando um discípulo ele não gera outro discípulo, alguma coisa está errada. Por isso que o agricultor, o dono, ele tem que vir até o galho e tentar entender porque aquele galho não está produzindo, porque tem um galho ao lado dele que está produzindo. Então o problema não é o tronco, o problema é o galho. O que está acontecendo com a videira que não gera vinho, que não gera, uva? O que está acontecendo com o discípulo que não gera discípulo? Uma vez que o discipulado vertical com Deus automaticamente me faz frutificar horizontalmente. Então, se eu não estou frutificando horizontalmente, significa que alguma coisa está errada com a ligação direta com o Criador. Quem está me entendendo? Diz amém. Por que não compartilhar? Por que não falar? Lucas capítulo 9, versículo 26, o Senhor diz: aquele que se vergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Por que não compartilhar? Por que não compartilhar os frutos gerados com as pessoas que estão próximas a nós? Olhe para cá, porque alguns frutos não estão sendo gerados. Porque alguns frutos não estão sendo entregues. Então você não dá aquilo que você não tem. Olhe para a pessoa que está do seu lado, sem medo nenhum de errar, pergunte a ela: você tem frutos? Essa pergunta foi meio medrosa, hein? Teve medo de perguntar, não foi? Pergunte com ousadia aí: você tem frutos? Para provocar uma briga. Por que você não está produzindo? Ei, não pergunte. Proclamar é natural. Proclamar é natural. Olha para cá. Compartilhar a vida de Cristo é natural para quem vive a vida de Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Quem tem a vida de Cristo é como aquela pessoa aquela pessoa que tinha, 100 quilos, ela consegue perder e ela fica com 60 quilos. A pessoa que consegue perder peso, olhe para cá, a pessoa que consegue perder peso, ela vai encontrar qualquer oportunidade para dizer que perdeu peso. Está prestando atenção? Que calor, está muito quente hoje, tá? Imagine quando eu tinha 100 quilos. É assim ou não é? Já pensou com alguém assim? Poxa vida, eu cheguei atrasado, a caminhada foi muito longa. Se imagine quando eu tinha 100 quilos. Tudo ele encontra uma brecha, porque ele está feliz, ele está pleno, ele quer compartilhar, ele quer dizer, ele quer falar. Quem tem Cristo na vida, ele sente a necessidade de proclamar, porque ele está vivendo com Cristo, e quem tem vida com Cristo, compartilha a vida com Cristo. O discípulo gera discípulo. Durante muitos anos escutamos uma inverdade. A inverdade dizia que era o pastor que fazia isso, é o presbítero que deve realizar isso, só fulano pode fazer isso. Tem alguém endemoniado? Chama o pastor. Eu até já falei aqui na igreja, vou aproveitar que parte do campo está reunido e parte do campo está me ouvindo.
Quem tem os seus demônios, fica com ele, não ligue para mim. Ligue para o pastor, porque ele vai expulsar. Não, não ligue. Se ele cruzou o seu caminho, resolva o seu BO. Diga amém. Evangelizar é um dom, não é dom. Evangelizar é um dom que Deus dá para alguns. É mentira. Porque quando a Bíblia fala em Atos capítulo 2, Pedro está citando o livro de Joel, quando ele diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vocês profetizarão, vocês terão visão, vocês sonharão, aleluia. Não existe uma classe especial, não existe um grupo especial. Deus quer usar a todos. Todos têm autoridade, todos têm poder, todos têm unção, todos têm capacidade de fazer, porque todos estão ligados à videira. Aleluia. Quem tem a essência de Cristo correndo nas veias, compartilha, proclama, porque é natural da videira dar uva e é natural do discípulo gerar discípulo. Deus chamou você para frutificar no relacionamento com Ele, crescer em graça, ser igual a Ele, parecer com Ele, mas também que esses frutos sejam compartilhados com as outras pessoas. Deus plantou você para frutificar. Deus plantou você para isso. Por isso que nós temos que entender que frutificar é uma consequência natural. Nós não precisamos fazer campanha de evangelismo, porque todos os crentes evangelizam. Não precisamos fazer campanhas de acolhimento ou discipulado, porque todos devem acolher, todos devem amar, todos devem cuidar, todos devem fazer. É natural seu. Quem está me entendendo, diz amém. É natural seu. É seu, você faz, você é desse jeito, do jeito que você é. Por isso que o texto continua, a segunda verdade contida nesse texto é que ele cuida aquele que é natural e frutifica, ele cuida para que frutifique mais. Perceba que a videira já deu certo, ou seja, a videira já pegou. Mas Ele cuida para que ela não pare de crescer, para que ela não pare de cuidar. Olhe para cá, os ramos precisam se desenvolver. Estávamos conversando na entrada da igreja, por que uma igreja fecha? Por que algumas igrejas fecham? Porque toda igreja tem um processo natural de desenvolvimento. Toda igreja tem um processo natural de amadurecimento. Toda igreja tem um processo no qual ou ela se desenvolve, cria raízes e frutifica, ou ela morre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Incompetência fecha. Incompetência fecha a igreja. Má gestão fecha a igreja. Falta de visão fecha a igreja. Porque a igreja não é um depósito de gente. A igreja não é um lugar onde nós abrimos as portas e vocês se amontoam para crescer. A igreja é um lugar onde todos devem receber a instrução necessária para desenvolver os seus dons, os seus talentos e a sua capacidade de compartilhar Cristo a outras pessoas. Olhe para cá, Deus quer que você não seja só um galho voando por cima. Deus quer que um dia você crie raízes profundas para que através dos frutos gerados pela sua vida, outras pessoas enxerguem Cristo através de você. Olhe para cá, é natural seu frutificar. Cristo já cumpriu a obra, o processo já está cumprido. Cristo já efetivamente realizou a obra, e é interessante quando nós olhamos para isso. Os ramos, eles precisam se desenvolver. Os ramos, eles precisam crescer. Quantas vezes nós fomos provocados a crescer? Crescer é desafiador. Se nós pudéssemos voltar atrás com a consciência que nós temos e fomos colocados como crianças recém-nascidas, talvez alguns de nós nem conseguissem andar e nem falar porque tem medo do desafio, mas o instinto natural que Deus colocou em nossa vida é crescer através dos desafios.
Quando a criança é pequena, ela começa a chorar para poder se alimentar, porque ela não fala, ela vai ter que aprender a falar, ela vai ter que aprender a andar, ela vai ter que aprender a correr, ela vai ter que aprender na escola, ela vai ter que aprender a se relacionar com outras pessoas é fácil? Mudar de ambiente para outro é fácil, mas você passou por todo esse processo, você enfrentou todo esse processo, e você é o produto exatamente dos processos que você enfrentou. Os desafios fizeram você ser forte como é hoje. Aleluia. É preciso entender que os ramos precisam se desenvolver. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto sagrado diz: vocês vão receber poder para irem pela Judéia, para irem pela Samaria, até os confins do mundo. A palavra do Senhor fala que em Atos capítulo 2, aproximadamente quase 3.000 pessoas se convertem. E eles iniciam um processo de discipulado nessas pessoas. Quando você vai para Atos capítulo 8, versículo 1, o texto diz que há uma grande perseguição em Jerusalém. Todos são dispersos de Jerusalém. No versículo de número 4 diz: e saíam proclamando a palavra de Deus por onde eles passavam. Porque é natural o desenvolvimento de cada um de nós espiritualmente. Vai crescer, dói. Você não cresce nas redes sociais assistindo rios. Você não cresce se você não se aplicar ao desenvolvimento da sua vida espiritual. Você não vai amadurecer se não houver um processo onde você seja desafiado a fazer crescer a sua fé e a sua maturidade em Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que é mais fácil se reunir para ensaiar e cantar. É muito mais fácil nós nos reunirmos uma vez por semana para ensaiarmos um hino para cantar no domingo. E o que é que nós fazíamos na outra semana? Ensaiávamos um hino. Para quê? Para cantar no domingo. E o que é que fazíamos na outra semana? Ensaiávamos um hino. Para quê? Para cantar no outro domingo. A única coisa que crescia era a nossa capacidade de repertório, mas o nosso desenvolvimento espiritual estava limitado à nossa mente de achar que cantar é suficiente. De vir para a igreja é suficiente. De apenas sentar no banco uma vez por semana, abrir a Bíblia e dar meia dúzia de glória a Deus é suficiente. Não é. Por isso que alguns de nós ficaram pelo caminho, porque não entenderam que era preciso desenvolver, é preciso crescer, e crescer exige comprometimento. Ninguém cresce sentado com obra ao acaso. Quanto mais de Deus você absorve, mais de Deus você vai ter para compartilhar. Quem me entende diz glória a Deus. A videira já deu certo, ou seja, a missão já está cumprida, a videira está lá. E ele continua falando que existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que produzem. E aqueles que produzem, ele diz que limpa para que eles produzam ainda mais. Eu comecei a minha fala fazendo uma pergunta: por que Abraão? Por que Moisés? Por que não Arão? Porque era mais fácil. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em vasos de barro, para que a glória seja dele. Quando ele vai limpar você, ele vai, talvez você não esteja frutificando. Talvez o seu amor seja ainda um amor institucional. O que é o amor institucional? Eu vou visitar porque eu sou pastor. Fulano não está vindo, pastor. Vou visitar porque eu sou pastor. Fulana não está vindo. Eu vou visitar porque eu sou o líder do grupo. Se não fosse o líder, isso é amor institucional. O amor verdadeiro se importa verdadeiramente, porque nós aprendemos a amar a pessoa pelo que ela é. Quem está me entendendo diz amém. Limpar o galho é limpar talvez a sua religiosidade. É tirar os excessos de religiosidade da sua mente. É tirar a rigidez religiosa que faz você ter preconceito a respeito das pessoas sem pelo menos antes conhecê-la. É você olha para a pessoa e baseado no conceito de alguém que falou para você, você já estabelece o conceito dessa outra pessoa. Fulano não presta. Não presta por quê? Porque fulano falou que ele não presta.
Você se torna preconceituoso, você se torna religioso, você se torna uma pessoa amargurada porque deixa de produzir e impede que outros produzam. Por isso que o dia de hoje, momentos como hoje, o Senhor está limpando alguns galhos, está arrancando algumas coisas, está fazendo o processo da poda em algumas pessoas. Ele fez em mim o processo da poda, Ele me desafiou sobre alguns aspectos. Porque a princípio os mais difíceis nós evitávamos. Pessoas ruins nós queríamos distante de nós. E o Senhor me desafiou a entender por que essas pessoas são assim. Por que aquela pessoa seja calada no culto. Por que aquela pessoa é tão rude, é tão ignorante. E por trás de cada uma dessas pessoas há uma história de angústia e sofrimento. Um espinho faz com que o seu rosto não tenha sorriso. E o Senhor me instruiu. É ali que você tem que atacar. Não na religiosidade. Não para trocar a roupa. Não para aprender a cantar. Mas para tirar os espinhos que estão causando sofrimento. É lá que nós devemos fazer a poda. E Deus foi tirando a poda, e Deus foi podando, e Deus foi tirando toda a religiosidade que me impedia de enxergar muita coisa. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Mas não podemos mudar isso, nós não podemos fazer aquilo, isso aqui tem que ser por causa disso, essa mesa tem que ser aqui, essa cortina tem que ser desse jeito. Tudo isso está aqui para que o pecador entre, para que o pecador receba Cristo. Tudo isso está aqui, eu estou aqui. Deus me chamou para esse lugar, não foi para pintar paredes ou manter a estrutura intacta, foi para promover a vida de Cristo na sua vida, através da pregação do Evangelho, através da confrontação, através da poda. Deus está me usando como tesoura para podar nessa manhã corações que ainda estão presos à religiosidade. Só vai frutificar se ele podar. Só vai frutificar se ele limpar. Até que ponto a religiosidade está te impedindo de frutificar? Até que ponto o conceito de outras pessoas está te impedindo de frutificar? Saí da liderança de uma certa igreja uma vez, e um ministro me procurou. O campo que eu pastoreava, o irmão disse: pastor, gostei muito do senhor, mas o senhor é muito bonzinho, e às vezes na igreja a gente tem que agir com mão de ferro. Eu chamei ele para nós irmos para o gabinete. Disse: quantas pessoas o pastor antigo disciplinou nesse último tempo? Ele disse: pastor, disciplinou uma média de 3 ou 4 pessoas. Quantas pessoas nós passamos aqui para o processo de disciplina, para o processo de recuperação de pessoas? Ele olhou, pegou as atas, calculou. Pastor, foram aproximadamente 8 ou 9 pessoas. Quem corrigiu mais? Realmente foi no último ano, pastor, realmente. Só que nós não corrigimos para matar, nós corrigimos para salvar. Porque o texto sagrado diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Tudo que você vê serve para um propósito: edificar os santos e levar novas pessoas a Jesus Cristo. Até que ponto a religiosidade está te impedindo de enxergar isso? E os que não produzem? Os que não produzem, o agricultor não tem muita conversa. Os que não produzem, ele corta e lança fora. Mas calma, olhe para cá. Não seja tão apressado a achar que Deus é maldoso. Não é. Ora, existe um princípio muito básico. Quando você vai, por exemplo, enxertar um galho de uma árvore para que ela dê fruto. O enxerto, você corta o tronco, pega o galho, enxerta no tronco, ou seja, coloca no lugar onde o tronco foi ferido. E ali você prende aquele galho para que com o tempo aquele galho comece a fazer parte daquele tronco. Quem está me entendendo diz amém. Por que é que isso vai acontecer? Porque a seiva do tronco vai começar a passar pelo galho. Então aquele galho vai ser preenchido pela seiva do tronco. Se o galho morre, faça o caminho contrário.
Se o galho está seco, é porque a seiva do tronco não está tendo acesso ao galho. Alguma coisa está impedindo a seiva de chegar no galho. E aí você pode transformar preconceito em conceito. E quando isso acontece, a seiva não passa, porque o coração está duro demais. O coração fica muito enrijecido. Quem está me entendendo aí, diz amém. Então ele tira, por quê? Porque já não pertence àquilo. Porque já não pertence mais àquele lugar. Existem pessoas, é duro o que eu vou dizer para você agora, mas existem pessoas que elas não têm um coração ensinável. Elas são de dura cerviz. A seiva, elas até têm o primeiro momento da conversão. Olhe para cá, segura o sono. Quem está com sono diz amém. Oh, aleluia. É porque estou me esgoelando, gritando aqui. Você ainda está dormindo. Tinha um pastor amigo meu, amigo não, conhecido meu. Tinha um pastor amigo meu que ele fazia, conhecido meu, que ele tinha uma proeza. Ele conseguia me fazer dormir gritando. Era cada berro no microfone e o segredo que a gente utiliza para dormir, ensinado por um ministro da igreja que não está mais entre nós, hoje é pastor de uma igreja, eu não vou dizer quem é, mas um ministro nosso aqui que hoje é pastor, ele dormia, ele escorava o queixo aqui, cruzava a mão assim, e o segredo é fazer sempre um movimentozinho assim, ó. Lembra dele? Lembra dele? Aí você vai para o inferno e ele já estava longe. Deus abençoe nosso irmão, onde ele estive lá, bem, lá no campo lá. Então, um ramo infrutífero, ele só tem folhas, ele não tem fruto. E por fim, que o cronômetro já me levou o tempo, a última verdade a priori desse texto que nós vemos aqui, Jesus fala: vocês, preste bastante atenção nessa frase, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos pregado. Eu quero que você pare um pouco e pense, olhe para cá. Jesus diz: vocês estão. Essa é a finalização de um raciocínio, de que galhos que foram limpos frutificam. E quando eles são limpos, olhe para cá, eles frutificam mais. Ele continua o discurso dizendo: e vocês já estão limpos. Ou seja, não há nada que você precise para frutificar, porque Deus já te deixou pronto para frutificar. E aí, é algo que precisa ser desconstruído na nossa mente. Eu quero pelo menos 10 minutos da sua paciência para fazer isso hoje. Porque o diabo semeou uma mentira. Olhe bem para cá. O diabo semeou uma mentira e alguns de nós acreditou. A mentira é: você não é capaz. A mentira que o diabo colocou na mente de muitos cristãos é que você não é capaz. E nós começamos a nos comparar com outras pessoas. Nós começamos a nos comparar. Eu jamais vou pregar, porque eu não vou pregar como pastor. Mentira do diabo. Eu jamais serei útil na obra, porque eu nunca me imaginei segurando o microfone. Quem disse que para fazer obra você precisa de microfone? Eu nunca serei relevante, porque eu sou tímido e a minha vida se desenvolve por outro lado. Quem disse que você precisa aparecer para ser relevante?
Na quarta-feira, no culto da multiplicação, o presbítero Éder pregou a respeito de Dorcas e ele sintetizou essa verdade quando ele disse, uma das muitas frases que ele falou, ele disse o seguinte: ela tinha um pedaço de pano e uma agulha, e ela foi relevante dentro de um contexto onde Pedro teve que se locomover de onde estava para ir orar por ela, onde Lucas registrou o fato dela, onde as pessoas que receberam Pedro, receberam com as roupas costuradas e diziam: olha, foi ela que fez isso por nós. Houve clamor na redondeza pela morte daquela mulher, que aparentemente era irrelevante. Ela tinha pano e uma agulha na mão, e conseguiu fazer algo tremendamente relevante na história onde ela estava inserida. O que você tem na mão é muito mais do que pano e agulha. Deus te deu uma capacidade, um raciocínio. Deus te colocou jovem, olhe para cá, num tempo onde as redes sociais é o maior desafio da igreja, e a nossa juventude domina as redes sociais com propriedade. Você não precisa pegar no microfone, a rede social pode ser o seu púlpito. Você não precisa evangelizar vestido de terno e gravata, a faculdade pode ser o seu altar. Aonde você está, com o que você tem, você é capaz, porque nenhum galho é igual ao outro. Quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo vai falar a respeito dos dons, e ele diz: os dons são variados, os dons são muitos, mas é um Deus que opera tudo em todos. A multiforme graça de Deus se manifesta na nossa vida. Você já está limpo, você é capaz. Você é capaz. A mentira que disseram que nós não éramos capazes, que nós tínhamos que ser igual aos outros, que nós tínhamos que imitar a pregação do pastor, que nós tínhamos que imitar a pregação do presbítero, que tínhamos que ser igual a fulano, que tínhamos que nos vestir igual a cicrano. Olhe para cá, é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Deus quer usar você do jeito que você é, introvertido ou extrovertido, com depressão ou com ansiedade. Deus vai usar você como um jarro quebrado, mas vai usar você para a glória do seu nome. Deus vai usar você com suas dificuldades. Deus vai usar você com dificuldade de se locomover. Deus vai usar você idoso. Deus vai usar você jovem. Deus vai usar você adolescente. Você não precisa de nada, porque você já está limpo. Você está pronto para frutificar. Vou esperar o quê? Vou esperar terminar o seminário. Vou esperar terminar isso, vou esperar concluir isso, vou esperar. É desculpa. Eu não vou nem pedir desculpa, é desculpa. Porque eu vivi esse momento. Trabalhava já citei esse exemplo aqui, eu trabalhava num colégio, trabalhava com tecnologia da informação, trabalhava na informática. Queria fazer um extra por fora. Eu disse assim: Senhor, se eu tivesse ferramenta, eu fazia um extra por fora. Aí Deus gosta de... Eu costumo dizer que Deus tem senso de humor. Aí do nada o meu patrão disse: olha, fui em Fortaleza, fiz umas compras, comprei uma mala de ferramenta, me lembrei de você. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Um milagre desse você não... Toda vez que for um milagre, diga glória a Deus, irmão. Peguei a malinha, só que aquela malinha plástico, sabe? Aquela malinha feia, plástica, que você destrava ela, as ferramentas ficam todas encaixadinhas. Eita Jesus, como é que eu vou chegar a isso num cliente? Uma mala feia dessa. Tivesse pelo menos uma pastinha, Jesus, para eu botar as ferramentas dentro. Um amigo meu, que trabalhava comigo, disse: olha, essa pasta aqui não serve mais para mim, eu carregava minhas coisas aqui dentro. Pega para você. Mas Deus está brincando comigo. Cortei a caixinha de ferramenta. Irmão, creia como Deus é grande. Encaixou direitinho. Poxa vida, encaixou direitinho. Fechei a bolsinha bonitinha. Botei ela aqui de lado na alcinha. Rapaz, agora eu vou andar de ônibus, Jesus. Como é que eu vou andar com esse negócio aqui de ônibus? Você está entendendo? De desculpa em desculpa. Aí teve uma hora que o negócio apertou, que nem o rato mais passava perto de casa, porque não tinha mais lixo para...
E saí a pé, com a malinha de lado, para conseguir. Olhe para cá, é mentira, é desculpa. Eu não tenho oportunidade, é mentira. Eu não tenho contato, é mentira. Eu sou tímido, não importa. Deus usou Elias em suas crises. Já deixa, Senhor, eu quero ficar aqui. Não, levanta, come, bebe, porque a tua viagem ainda é longa. Ou seja, você ainda vai fazer coisa. Deus usou Pedro com seu temperamento, puxando a espada, querendo resolver tudo no braço. Deus vai usar você exatamente do jeito que você é. Deus vai usar você com seu temperamento, com sua alegria. Deus vai usar você da forma que você é. Olhe para cá, não mude, porque é exatamente com as suas características que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Existe uma história que eu sempre conto aqui na igreja. Eu brinco que eu tenho que dar uma atualizada nas minhas histórias. Mas conta assim uma história que um homem, todos os dias, o louvor já pode vir caminhando aqui, já vai encerrar. Todos os dias, um homem pegava uma vara, colocava 2 cântaros, um de um lado, outro do outro, e ele ia até o poço, enchia os cântaros de água e trazia para que essa água pudesse alimentar seus animais e fazer os afazeres domésticos. Dia após dia ele fazia esse processo. Um dos cântaros rachou. E sempre quando ele ia, e quando chegava em casa, um cântaro estava cheio e outro cântaro estava pela metade, quase vazio. Olhe para cá, ele disse: tenho que me desfazer do cântaro rachado, porque esse cântaro rachado não está mais servindo para o propósito dele. Algum tempo depois bateram na sua porta. Era a autoridade da comunidade onde ele morava. E para surpresa dele, ele abriu e disse: o que foi? Ele disse: nós viemos aqui dar um prêmio a você. Eu disse: como assim um prêmio? Um prêmio por você ter cuidado com tanto carinho dessa via, do poço até a nossa comunidade. Cuidado? Como assim? Quando ele olhou, o lugar onde o cântaro quebrado vinha, o lado do cântaro quebrado, existia uma linda jardineira do poço até chegar na comunidade. Flores, rosas, bem verdinho, e do outro lado estava seco. O cântaro quebrado vinha regando de lá até cá. Ele não cumpriu o propósito que o homem achava que ele cumpria. Mas Deus encontrou um propósito diferente para ele. Nós somos já vasos quebrados. Nós somos ansiosos às vezes. Alguns de nós já teve depressão. Alguns de nós teve perdas na vida tão terríveis. Alguns de nós não conseguem falar bem. Alguns de nós não têm estudo. Alguns de nós não sabem nem ler. Somos vasos quebrados. Mas Deus resolveu contar exatamente com as falhas que temos, para mostrar que a glória não pertence a nós, que a glória pertence a Ele. Ei, você é um vaso quebrado, mas tem um propósito de Deus nas rachaduras que a vida promoveu em você. Há um propósito de Deus nas suas decepções. Há um propósito de Deus em tudo que você está vivendo. E tudo que você está vivendo são rachaduras que Deus utilizará para a glória do seu maravilhoso nome. Você só precisa ser o que Deus quer que você seja. Fique de pé. Você não precisa de nada. Não use as fraquezas como desculpas. Elas fazem parte do processo. Se a essência de Deus está na sua vida, se a essência de Deus corre nas suas veias, frutifique.
frutifique. Pai, nós entramos diante do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Quero agradecer e pedir ao Senhor que essa palavra encontre abrigo no nosso coração e que promova mudança em nossa vida. É para a glória do Teu excelso nome que pedimos tudo isso e já Te agradecemos pela fé. Meus irmãos dizem...